Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma live de aquecimento para nossa jornada Vivendo de Salão 2.0. E a aula de hoje, essa aula de aquecimento de hoje, vai ser sobre como criar metas no salão de beleza. Então, a gente sabe que para o salão crescer, para o salão evoluir, para a gente estipular onde nós queremos chegar, a gente precisa o quê? Criar metas. E essa é uma dificuldade que muitos donos de salões têm. Por quê? Para criar as metas, a gente precisa de um mínimo de conhecimento, de uma estrutura para criar essa meta. Então, a aula de hoje é mais uma aula de aquecimento para a jornada que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de março, tá? Para quem quiser se inscrever na jornada, o link está na bio aqui do Instagram. É só clicar no link e se inscrever, porque as aulas da jornada não serão disponíveis aqui no Instagram ou no YouTube. É somente para quem está inscrito. As aulas de aquecimento que estão acontecendo é para você já chegar na jornada preparado, porque lá o conteúdo é mais profundo. Então, é um conteúdo mais profundo, então para não chegar lá na jornada e dizer, mas eu não entendo sobre esse assunto, eu não entendo sobre o que ela está falando, por isso tem as lives de aquecimento. E eu já vou escrever aqui no tema, para quem for chegando depois, que o tema de hoje, então, é como criar metas no salão de beleza. A gente não coloca salão, vai que tem gente, né, que entra aqui que não tem salão. Quem estiver assistindo o replay pode passar o início, né, porque eu gosto sempre de dar um bom dia para as pessoas, bom dia para quem tá chegando. Essa é a nossa, deixa eu ver, segunda, quinta, nossa quarta aula hoje de aquecimento para a jornada. Quem já está acompanhando as outras aulas, me manda aí que já acompanhou. Tenho recebido muitos feedbacks positivos, pessoas me dizendo que estão adorando a jornada, mas essa não é a jornada, gente. Aqui são só aulas de aquecimento, tá? A jornada vai ser muito melhor ainda. Aqui eu trago conteúdos para vocês já irem se familiarizando com o conteúdo que vocês vão ter lá na jornada, que é um conteúdo mais profundo, um conteúdo ainda muito mais específico, muito mais aplicável, tá? Também gosto de começar falando para vocês quem sou eu, Cassiane, que venho aqui, né, falar para vocês sobre viver de salão, com organização, com lucro de verdade, uma vida tranquila. Também alguns de vocês já me assistem aqui e vão até achar chato, porque eu tô sempre repetindo, mas todos os dias tem gente nova chegando. Então, tudo que eu falo aqui, gente, eu não tirei de um livro. É baseado em campo de batalha. O que é campo de batalha, gente? É mão na massa. Eu vivo de salão todos os dias há 18 anos. Então, há 18 anos eu sou cabeleireira e há 15 anos eu tenho um salão de beleza. Comecei o meu salão. De que forma? Atendendo em casa, lavando o cabelo no tanque, até que um dia eu decidi abrir o meu próprio salão, que é no mesmo local que eu tenho hoje, só que era o porão, a garagem da casa, na verdade, de 35 metros quadrados. Comecei o salão sozinha, atendendo os clientes, fazendo café, fazendo a faxina, fazendo o cabelo, acertando ali com o cliente, atendendo o telefone, fazendo agendamento, tudo isso. Então, eu sei como é, né, difícil o começo, quando a gente começa de uma forma muito simples, né? Que nem no meu caso, eu não tinha, né, muitos recursos financeiros para começar, então o salão era muito simples, muito humilde. Eu não tinha um investidor, alguém que pudesse investir no meu negócio. Então eu tive que ir indo bem degrau por degrau, né? Aprendendo a fazer o processo, a contratar pessoas, a encontrar clientes, né? Então eu galguei tudo isso até chegar a esses 15 anos, até chegar na casa que eu tenho hoje, que é uma casa de 200 metros quadrados, de esquina. Então, ter um salão com uma cartela de mais de 5 mil clientes, né? A gente faz mais de 600 atendimentos por mês aqui. E eu vivi tudo isso. Então, tem gente que às vezes vem aqui no Instagram, que é muito brabo, né? Que me xinga,
de algumas coisas que eu falo e dizem assim, vai fazer um curso de cabeleireira, vai abrir um salão, então pra te ver se é assim, sim, gente, eu sei de tudo isso. Eu sou cabeleireira até hoje, né? Então, eu tenho agenda, como qualquer outro profissional, tenho agenda, faço atendimentos, faço corte de cabelo, trabalho muito forte com mechas, faço maquiagem, atendo noivas, faço penteado, né? Sou bem cabeleireira mesmo, raiz, assim, de fazer todos os procedimentos, né? Gosto muito disso, é a profissão que eu amo. E quando eu decidir fazer o Vivendo de Salão aqui, por que, gente, que eu não venho aqui especificamente ensinar sobre a técnica? Porque não foi a técnica que me trouxe até aqui. A técnica, ela é sim muito importante. Muito, muito, muito importante. É a nossa profissão. Mas a nossa profissão enquanto cabeleireiro. Quando a gente está falando de ter um salão de beleza, o que vai levar a gente para um próximo nível, que vai fazer o salão crescer, é a gente entender sobre o negócio, sobre as finanças, sobre precificação, sobre gestão de pessoas, sobre criação de metas, que é o tema da aula de hoje. Então, é isso que vai fazer o nosso salão crescer, o nosso salão evoluir. Eu ouso dizer para vocês que um salão com uma boa gestão e uma técnica normal, sem nada de excepcional, ele tende mais a crescer do que um salão com profissionais com técnicas excelentes, mas que não tenha gestão nenhuma. Por quê? Porque se você não tiver gestão nenhuma, você quebra um salão mesmo estando cheio. Quantos casos a gente já viu por aí? De salões que tinham, que eram reconhecidos, que tinham profissionais ótimos e que quebraram, que foram à falência, né? Por quê? Porque não tinha gestão. Ou de salões bonitos que a gente olha, nossa, salão bonito, não para profissional, não tem um bom atendimento, os clientes reclamam. Então, a gestão, ela é um braço muito forte do salão. Então, para quem me diz assim, eu já tenho uma técnica boa, eu faço bem a mecha, e eu não encontro clientes, eu tô com uma agenda vazia, os clientes não me valorizam. Então, o que acontece, gente? Por que isso acontece? Porque o salão não tem posicionamento, porque, eu tenho clientes, mas não me sobra dinheiro no fim do mês. O salão não tem gestão financeira, não tem organização financeira. Então, sem o marketing, sem a gestão financeira, sem a gestão de pessoas, sem um planejamento, fica muito difícil do salão crescer. Ele até pode ter muitos clientes se ele tem uma técnica muito boa. Mas de qualquer forma, ele não vai conseguir ver o lucro. Ele não vai conseguir ver o lucro, ele não vai conseguir ter uma vida tranquila. Por quê? Porque falta organização, tá? E é isso, então, que eu venho trazer para vocês. Eu ensino essa parte de gestão porque, gente, eu posso dizer para vocês que não foi a técnica que me trouxe até aqui. Eu não me considero que eu sou, nossa, uau, a melhor cabeleireira de todas. Não, eu faço o arroz com feijão bem feito. O que eu faço no meu salão? É um corte bem feito, é uma coloração bem feita, é mechas, né? Não é nada de excepcional. E eu vejo muitos profissionais falando assim, a técnica de mechas que vai fazer você lotar a sua agenda. Não adianta você lotar a tua agenda se você não tem controle financeiro. Você só vai trabalhar e não vai ver o dinheiro no final do mês. Então, aqui, gente, é um local, esse perfil, para quem é dono de salão e quer aprender a ter um negócio, como gerenciar esse negócio, tá? Eu gosto de falar para quem porque talvez um cabeleireiro que não tenha salão, que não tenha pretensão de ter um salão, ele vai entrar aqui e ele vai dizer assim, não tem nada a ver o que você tá falando. Por quê? Porque a visão é bem diferente. Porque ser cabeleireiro é uma coisa, é uma profissão, sou um cabeleireiro. Ser o dono de salão é outra profissão. Aí você é um empresário, você é um empreendedor, você é o dono do negócio. Vocês concordam comigo, quem tem salão? Então aqui a gente tem duas coisas distintas. E nós aqui, que nem no meu caso, por exemplo, que eu sou cabeleireira e também sou a dona de salão, então eu tenho dois papéis. 50% é o quê? É a cabeleireira e os outros 50% é a dona de salão. E é isso que eu quero que vocês criem desenvolvam essa mentalidade, tenham esse entendimento, né? Às vezes o salão não tá crescendo, não tá tendo lucro, porque eu estou só com a cabeça de cabeleireiro. Estou focada ali somente na técnica.
Então, vamos começar a compreender, sim, eu sou. Porque às vezes a gente fica com vergonha, porque tá lá com o salão pequeno, né? Ainda tá começando, tem 1 ou 2 colaboradores, ou tá na sala de casa e fica com vergonha de dizer assim, eu sou empresária, eu sou empreendedora, porque parece que a gente não é. A gente acha que ser empreendedor ser empresário, é ter uma empresa grande com 100, 200 funcionários, né? O Rafael colocou que ele sempre teve dificuldade de empreender, mas é um ótimo cabeleireiro. São coisas diferentes. Exatamente, Rafa. São coisas diferentes. E aí, a gente vê cabeleireiros, ótimos cabeleireiros, abrindo o salão, não consegue desenvolver, fecha o salão, volta a trabalhar num outro local. Por quê? Se ele é ótimo, por que o salão não estourou, né? Por que o salão não tá bombando? Porque são coisas diferentes. Eu mesmo, quando abri o meu salão, eu já trabalhava antes numa escola de cabeleireiro. Eu era professora que ensinava a técnica para os alunos. Ensinava a colocação de mechas, corte de cabelo, escova, todo o processo ali do cabeleireiro. E aí, quando eu abri o salão, eu pensei, nossa, eu já tenho uma técnica boa, o salão vai explodir. E, na verdade, o salão só cresceu quando eu aprendi sobre gestão, sobre a técnica de administrar, como administrar o salão de beleza. Como ter essa visão empreendedora, porque o empreendedor, ele é o quê, gente? O empreendedor é o empresário. A gente tem aquela visão, a gente enxerga o que ninguém enxerga, tá? A gente tem uma visão diferente. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no andar de cima do meu salão, eu tenho um espaço que a gente usa ele durante a semana, mas ele foi criado pensando no atendimento de noivas, nos finais de semana. Quando eu comecei a criar esse espaço, que eu comprei as cadeiras, comecei a arrumar iluminação, papel de parede e tal, eu não tinha noivas que me procuravam, porque eu não oferecia esse serviço, mas era um serviço que eu queria implementar no salão, porque eu sabia que era um serviço lucrativo. E aí, quando a gente estava nesse processo de montar ali, de organizar, as clientes me perguntavam assim, mas tu tem muita noiva que te procura? E aí eu pensava assim, não, eu não tenho muita noiva que me procura. Como é que as pessoas vão me procurar por um serviço que eu não ofereço? Mas eu preciso organizar o meu espaço para fazer um marketing, né? Estabelecer uma estratégia, um marketing para atrair essas clientes que são as clientes noivas. Então, a minha visão, ser empreendedora é o quê? É ter a visão, enxergar o que as outras pessoas não conseguem enxergar. Você está enxergando uma oportunidade de negócio que as outras pessoas não conseguem enxergar. No meu caso aqui, das noivas, até as pessoas que trabalhavam comigo não conseguiam enxergar essa oportunidade. Mas eu enxergava, porque eu estava vendo com uma visão de negócio, tá? Então, essa é a diferença. Nós, empreendedores, a gente tem uma visão de enxergar, né, possibilidades onde outras pessoas não enxergam. E não é porque essas pessoas, são burras, não conseguem enxergar. Não, gente. Tem pessoas que nasceram com a veia empreendedora. Eu tenho um empreendedorismo na veia. Tem pessoas que nasceram com isso, que querem empreender. E tem pessoas que não, que querem ter apenas lá a sua profissão, prestar serviço em um local e tá tudo certo. Vamos ver aqui. Que é a Mar José. Estou com o projeto de abrir meu salão. Estou amando te seguir, mas estou com muito receio. Sei que não devia ter. Então, deve ter sim, tá? A gente tem que ter medo porque o medo, ele faz com que a gente seja cauteloso, tá? Quando a gente não tem medo, vamos pensar numa criança, tá? Então, uma criança que ela não tem medo, ela atravessa a rua sem olhar para o lado, ela vai em um local perigoso onde ela pode cair, ela tenta subir num muro alto, ela tenta subir em cima do balcão, ela se aproxima de uma janela. Por quê? Porque ela não tem o medo. Ela não sabe o que pode acontecer. Então, a gente tem que ter medo sim, tá? E o medo, ele vai ser sempre inerente ao processo. Ele nunca acaba. Faz 15 anos que eu tenho um salão e assim, sempre quando eu vou dar um passo, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho medo. Só que a gente tem que ter o quê? Capacidade de calcular esse medo, né? Então, eu vou abrir um salão. Sim, eu estou com medo. Sempre quando a gente vai fazer um negócio novo, a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Só que precisa ser um medo calculável. E se der errado? E se por 6 meses eu não tiver lucro nenhum dentro do salão?
O que vai acontecer comigo? Eu dependo desse dinheiro para viver? Quanto que eu posso investir no meu salão, que é uma margem aonde, se por 6 meses eu não tiver lucro, esse dinheiro não vai me fazer falta. Então a gente precisa sim ter medo, porque o medo ele nos faz ser coerentes, tá? Eu acho assim, quando a gente não tem medo, é como eu falei da criança. Ela vai na janela e ela se joga na janela porque ela acha que se ela se jogar ela vai voar, que nem o super-herói da TV. Então, e a gente como adulto, sim, a gente tem que ter medo. É um medo calculável, é saber que é um próximo passo, saber quanto mais a gente aprender sobre o negócio, mais chance de dar certo. Não é aquela coisa assim, eu vou abrir de qualquer jeito para ver o que vai dar. Aí você pode abrir de qualquer jeito para ver o que vai dar e pode ser que você sofra muito com o negócio. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Então, imagina assim, você se inscreve para correr uma maratona lá de 20 quilômetros e você não treina para aquela maratona, mas você vai se inscrever para ver o que dá. Qual é as chances que você tem de você conseguir correr os 5 primeiros quilômetros? É uma chance muito pequena, você não tem preparação, você não sabe qual é o calçado ideal, qual é a postura que você tem que ter, qual é a velocidade que você tem que correr para suportar, né, correr os 20 quilômetros. A probabilidade que você corra 5 e não consiga mais é muito grande. Agora, se você treina, se você vai para academia, se você treina, se você sabe da passada, se você sabe do tênis, você tem muita mais possibilidade de conseguir correr a maratona de 20 quilômetros. No negócio é a mesma coisa no salão. Se você se prepara, se você entende sobre o negócio, se você tem um plano de ação, a probabilidade de você conseguir chegar mais longe, mais rápido, é muito maior do que alguém que não se prepara. Essa é a diferença, tá? Então, vamos lá, gente. Entrando para o nosso tema de hoje, que já vai ser bem importante aí para quem tem salão e para quem está pensando, né, em abrir salão. Como criar metas para o salão? Então, como que a gente cria essas metas? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma meta, tá? Então, eu posso perguntar para alguém e dizer assim, qual que é a tua meta para 2024, pro teu salão de beleza? A minha meta é faturar mais. Tá, mas a minha meta é faturar mais, tá? Mas faturar mais quanto? Tipo assim, faturar mais pra ti é o quê? É faturar R$2.000 a mais? É faturar 5? É faturar 20 a mais? É dobrar o faturamento? Quanto que é? É a mesma coisa que eu perguntar pra uma pessoa, qual que é a tua meta pra 2024? A minha meta é ser feliz. Tá, e daí? O que é ser feliz pra você? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a meta, pra depois a gente criar. Então, gente, para isso, existe uma técnica, né, pra gente criar essa meta. E já diz o ditado, né, que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se eu ficar só naquele campo da imaginação, quero faturar mais, quero fazer meu salão crescer, quero ter mais funcionários, mas eu não mensurar isso, né, não colocar isso no papel, não criar uma meta para cada ponto específico, eu vou ficar só no campo da imaginação, achando que o universo vai me mandar tudo o que eu preciso. Então, a meta, gente, pra gente conseguir desenvolver ela precisa ser uma meta SMART, tá? Não fui eu que inventei isso, tá, gente? Meta SMART é uma técnica que é usado, né, por grandes empresas. Meta SMART também é usado por empresas que prestam serviços para empresas para ajudar, né, no desenvolvimento de metas para o crescimento dos estabelecimentos. Então, o que significa, gente, uma meta SMART, tá? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. E eu vou explicar cada uma delas, vai fazer muito sentido para vocês. Então, o que seria uma meta específica? O que eu falei ali para vocês? Eu quero aumentar o faturamento. Tá, mas tu quer aumentar em quanto? Quanto que você quer que o teu salão fature por mês? Eu quero que o meu salão fature por mês R$30.000, tá? Então, eu quero que o meu faturamento seja de 30 mil. Específico, né? Meta específica. Só que ela precisa ser mensurável. Então, para ela ser mensurável, eu preciso o quê? De dados, de números, de acompanhamento.
30 mil eu consigo mensurar? Consigo. Quando eu digo assim, quero ser feliz, eu consigo mensurar? Não, se eu não tiver estabelecido o que me faz feliz, eu não consigo. Aqui, 30 mil reais eu consigo mensurar? Consigo. Por quê? Porque se eu chegar a um determinado tempo, passou 6 meses, eu vou conseguir olhar ali e ver se eu faturei, né, os 30 mil. Então, ela precisa ser mensurável. Outra coisa, ela precisa ser alcançável. O que significa alcançável? Não adianta, gente, eu falar assim, eu quero faturar 30 mil e eu tô há 2 anos, eu tenho salão e eu faturo 2 mil reais. Tipo, vai ser um salto muito grande, tá? Então, se eu colocar uma meta que for muito alta, muito acima de onde eu estou, o que pode acontecer? Eu faço um esforço muito grande e eu não chego nessa meta. Eu chego lá nos 15, eu vou o quê? Me frustrar. Eu vou ficar frustrada, eu vou me sentir cansada, desgastada emocionalmente, porque eu estabeleci uma meta muito alta, muito longe. A meta, ela tem que ser realista, ela tem que ser relevante, alcançável. Porque se eu coloco uma meta muito distante, a probabilidade é que eu venha a me frustrar. Então, ela precisa... Quando você estabelece a meta, ela tem que ser desafiadora. Por exemplo, eu tô faturando 5 mil no salão e eu vou colocar uma meta de faturar 6 mil. Será que vale a pena tanto esforço? Vamos aumentar um pouquinho essa meta para deixar ela mais desafiadora? Né? É a mesma coisa a pessoa quer emagrecer, né? E aí ela coloca uma meta que ela quer emagrecer 20 quilos em um mês. Pode acontecer? Pode. Mas a maior probabilidade é que ela não vai conseguir os 20. Que ela vai se esforçar muito, que ela vai conseguir perder 10 quilos e ela vai se frustrar. A mesma coisa a gente é no salão. Então, estou faturando 5 mil. Vou colocar a meta de faturar 50. Dobrar 10 vezes o meu faturamento. Existe probabilidade disso acontecer? Existe uma probabilidade pequena. Talvez tenham pessoas que consigam. Mas não é uma coisa que acontece, né, todos os dias. Então, aí se você coloca uma meta de 50 e tá faturando 5, pode acontecer o quê? Você chegou nos 20. Aí já tá bom, né? Faturava 5, chegou no 20, mas vai se frustrar. Então, a meta, ela tem que ser alcançável. E aí, para ela ser alcançável, ela precisa ser o quê? Relevante. Isso é relevante para mim? Eu tenho como faturar 30 mil no meu salão? Eu tenho espaço para mim ter mais profissionais? Eu estou disponível no salão para fazer mais atendimentos? Então, eu preciso entender se isso é relevante para minha empresa. E ela precisa ser temporal, temporizável. Então, eu quero faturar 30 mil reais por mês. Por mês eu consigo mensurar. No prazo de 6 meses. Então, eu quero faturar 30 mil, tá? É específico. Mensurável por mês. Para mim é alcançável, porque eu tô faturando 20 e eu quero chegar nos 30, tá? Ela é relevante para mim, por quê? Porque eu tenho espaço, eu tenho profissionais aqui para atender, eu tenho cadeiras a mais, eu tenho espaço para colocar uma manicure, eu tenho espaço para colocar uma esteticista. Por quê? Se eu estiver sozinha num espaço muito pequeno, vai ser mais difícil eu conseguir chegar nos 30 mil. Vou ter que trabalhar mais horas, vou ter que gerar muito valor. Também não é impossível. Mas assim, é relevante para o meu salão faturar 30 mil e temporizável no prazo de 6 meses. Então, aqui eu consegui estabelecer uma meta. Que daqui 6 meses eu vou conseguir chegar nessa meta e olhar para ela. Se eu conseguir alcançar essa meta. Por quê? Porque ela é específica. Ela é específica, ela é mensurável, ela é relevante, alcançável e ela é temporizável, né? Eu consegui estabelecer um tempo ali para minha meta. Aí, gente, feito isso, a gente pode criar submetas, né? Então, a meta principal é essa. Eu posso criar submetas com os outros profissionais que trabalham comigo. Então, eu posso criar uma meta, né? Ali com o pessoal que faz a unha,
com a manicure, eu posso criar uma meta com a esteticista, eu posso criar uma meta com a recepção, submetas, metas menores para esses times, para alcançar a meta maior, tá? Uma coisa bem importante que eu acho, que eu acredito que não vale a pena você fazer, é você simplesmente sentar sozinho, criar a meta, chegar lá pro profissional que trabalha com você, ó, essa aqui é a tua meta para os próximos 6 meses. A pessoa vai pegar o papel, vai olhar, vai jogar no lixo, vai dobrar, vai guardar na gaveta, vai dizer assim, pra ti é fácil, né? Tu é dono de salão, olha só, agora quer que eu trabalhe mais, quer que eu trabalhe com meta. Isso não se faz, tá? Quando a gente vai estabelecer uma meta, você pode primeiro estabelecer ela, ter ela em mente, mas depois você chama a equipe, as pessoas que vão participar dessa meta, e expõe para elas o teu projeto, o teu plano de negócio. Olha só, gente, estamos com uma meta de fazer mais 20 novos atendimentos por mês, de vender mais 20 serviços por semana. O que vocês acham? Como que nós vamos trabalhar essa meta? Tudo baseado na tua meta maior. E aí, depois que você estabelece a meta, você tem que colocar pelo menos 5 pontos, que são os pontos chaves que você vai trabalhar para que essa meta seja alcançável. Então, eu quero faturar 30 mil reais por mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um post por dia nas redes sociais, para mim criar mais autoridade ali, para mostrar mais o meu trabalho. Vou fazer pelo menos 3 stories por dia para ter mais engajamento ali na minha rede social. Então, aqui eu estou trabalhando o quê? O marketing, né? Criando o quê? Mais engajamento nas redes sociais, mais autoridade. Eu vou contratar mais 2 profissionais. Contratar um profissional de unha e um esteticista. Vou encontrar para trabalhar aqui no salão. Eu vou criar combos de serviços. Para quê? Para aumentar o ticket médio do meu cliente. Então, aquele cliente que vem e gasta 90 todos os meses, eu vou criar um combo que seja bem atrativo para ele gastar 120. Imagina só quanto isso vai impactar ali no seu faturamento. E vamos pensar então, eu vou trabalhar mais o meu Instagram, eu vou contratar mais 2 novos profissionais, eu vou criar combos de serviços e eu vou fazer um dia da beleza por mês. Que dia da beleza a gente sabe, né? Que vende mais, que a gente consegue atrair mais pessoas ali para o atendimento. Então, olha só, criei uma meta bem específica. Faturar 30 mil reais por mês no prazo de 6 meses. Então, o meu objetivo, a minha meta é essa. Aí, o que eu faço? Eu desenho 5 pontos que eu acredito que vão ser importantes para mim chegar nesses 30 mil. Então, eu vou postar todos os dias uma foto de um trabalho bonito no Instagram. Eu vou fazer 3 stories por dia para criar engajamento na minha rede social. Mais pessoas me vendo, mais pessoas desejando meu trabalho, mais pessoas pedindo agendamento. Eu vou contratar mais 2 profissionais, um da área de estética e uma na parte das unhas. E eu vou criar combos de serviços para aumentar o ticket médio dos meus clientes. E também eu vou fazer um dia da beleza por mês, tá? Isso aqui, gente, não é pra vocês copiar, tá? Eu tô dando exemplos de como que você faz ali, estabelece técnicas para a sua meta desenvolver. Aqui o que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu pensei, eu estudei, eu estabeleci a minha meta. A minha meta mãe ali, aonde eu quero chegar. E aí eu desenhei 5 pontos que eu vou trabalhar para mim chegar nessa meta. Só que o que acontece no caminho? Você vai perceber que desses 5 pontos, 2 talvez você vai ter dificuldade. Porque tudo quando a gente desenha, a gente imagina que vai ser perfeito. Mas começa a surgir as dificuldades. Aí eu vou ver, por exemplo, que eu contratei um profissional e ele não tá me trazendo retorno, ou que esse profissional não se adequou com a equipe. Aí eu vou lá e vou fazer um combo de serviço, mas é um combo que não tá tendo saída. E o que as pessoas geralmente tendem a fazer? Elas vão ali na meta dela de 30 mil e falam assim, realmente, eu não devia ter colocado essa meta de 30 mil, essa meta ficou muito alta, eu vou baixar essa meta de 30 para 20.
vou diminuir a minha meta, não vai mais ser 30 mil, vai ser 20. E esse é o grande erro. Por quê? Porque a gente não muda a nossa meta, o nosso objetivo de vida. A gente muda o como fazer, o que fazer. Então, não deu certo esse combo aqui, eu vou trocar por outro combo. Ou eu vou pensar no que eu posso substituir isso aqui que vai me ajudar a chegar na minha meta. Não deu certo esse profissional que eu contratei? Tudo bem, vou procurar um outro profissional. Vou procurar um outro profissional ou de uma outra área para estar oferecendo outros serviços aqui no meu salão. O que acontece na maioria das vezes no estabelecer a meta é teve dificuldade. Por quê? Porque a meta você precisa estar sempre revisando ela. Você vai revisar semanalmente, quinzenalmente, vai revisar uma vez por mês. Vou dar uma olhada, como que eu estou? Quanto longe eu estou da meta? O que está funcionando? O que está vendendo mais? O que está trazendo mais clientes? E aí, você não está conseguindo chegar na meta, vai lá e muda a meta, não muda a meta. Muda o que fazer. Aí você muda aqui o que fazer. E estabelece outras maneiras que vão fazer você chegar lá no seu faturamento de 30 mil. Então, é assim que a gente cria a meta e você consegue olhar para ela e tá específica. E você pode pegar ela numa folha de ofício, desenhar, colocar em algum lugar visível. Eu falo, gente, colocar numa folha de ofício porque eu gosto muito de escrever. Eu tô dando aula, gente, olha aqui, ó. Eu gosto de estar escrevendo. Para mim, eu gosto de escrever e eu sou visual, tá? Eu sei que a tecnologia nos ajuda muito, a gente pode fazer tudo no computador, mas eu gosto de estar olhando, de estar podendo rabiscar, riscar, isso aqui não deu certo, vamos mudar. Você pode fazer isso, né? Tem uma pastinha lá separada que é a pastinha das suas metas, né? Então, meta para os próximos 6 meses de faturamento, o que vai ser feito, senta com a equipe, discute, engaja a equipe para fazer essa meta ir para frente. Mostra que se o salão faturar mais, se o salão crescer, significa o quê? Que é porque os profissionais estão trabalhando mais, estão fazendo mais atendimentos, estão crescendo também, tanto como profissionais quanto financeiramente. E você consegue mensurar e não fica só naquele vácuo, né? Aquele mundo da imaginação de que, eu quero faturar mais, esse ano eu vou fazer o salão crescer. Tá bom, vai fazer o salão crescer, mas vai fazer como? Estabelece a meta, cria a pastinha da meta, vai lá, trabalha. Qual é a meta? Ela precisa ser smart, né? Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporável, né? Temporável. Temporável significa o quê, gente? Você tem que conseguir medir o tempo, né? Então vai ser, eu quero crescer o salão. Tá, mas quanto tempo você quer crescer o salão? Quanto que você quer crescer? Então não esqueçam disso, tá? Quem chegou depois na live, então hoje foi uma aula de aquecimento para nossa jornada, né? Que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de março, somente para inscritos. O link tá na bio. Não vai ser uma aula aberta aqui no Instagram. Tem que ir no link que está na bio e se inscrever. Aí vai ser só para inscritos. Por que eu tenho que me inscrever? Para você não se perder. Você estando lá, você não vai se perder. A gente vai te avisar das aulas, a gente vai te avisar das lives, vai te avisar dos conteúdos para você realmente não perder nada. A aula de hoje foi como criar metas no salão de beleza. Então, se você chegou agora, a live vai ficar salva. Volta ali, assiste, porque é uma aula muito importante, tá? Muito importante nessa nossa jornada de viver de salão com organização, lucro de verdade e uma vida tranquila. Amanhã é sábado, vou dar um descanso para vocês, não vou estar aqui, mas na segunda-feira eu retorno com mais uma live de aquecimento para nossa jornada. Tá bom, pessoal? Um ótimo fim de semana para vocês, uma ótima sexta-feira, abençoada sexta-feira, né? Sextou, graças a Deus. E amanhã tem o sábado ainda, temos muito trabalho pela frente. Então, que vocês sejam bem abençoados aí com o salão de vocês, com muitos clientes, né? Que vocês possam realmente tirar um tempinho para estabelecer as metas de vocês. Eu sei que fevereiro tá acabando já, e já 2 meses já está se indo, né? Do ano, a gente só tem 10 meses, mas ainda dá tempo de você estabelecer as suas metas para 2024, estabelecer as suas metas para o primeiro semestre. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, Manu. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana e nos vemos novamente na segunda-feira, às 8 horas da manhã.